A partir de 3.500 a.C., mais de 1.000 cidades surgiram no noroeste do subcontinente indiano, estendendo-se pelos atuais Paquistão, parte da Índia e Afeganistão. Harappa, o primeiro sítio escavado, batizou essa enorme sociedade de civilização harapense ou harappeana. O Vale do Indo e do Sarasvati começaram a ser ocupados por aldeias neolíticas por volta de 7.500 a.C. A civilização harappeana teria tido seu aparecimento por volta de 3.500 a.C., passando por três fases: Harappa anterior, Harappa madura e Harappa posterior. As descobertas da cidade de Hakkari, contudo, estão causando uma reviravolta nos estudos e nas teorias até agora aceitas pelos especialistas. A cronologia e a geografia da civilização harappeana certamente serão revistas. A civilização de Harappa foi a primeira do mundo a desenvolver um projeto urbano. As cidades possuíam avenidas largas e quarteirões geometricamente exatos. Os tijolos de suas construções seguiam um padrão de medida. O mais surpreendente era a preocupação com o acesso à água e o saneamento. Os harappianos desenvolveram uma engenharia hidráulica única no mundo da época. Individualmente ou em grupo, todas as casas eram servidas por poços de água. Possuíam também vasos sanitários ligados a um canal de esgoto comum, coberto com lajes de pedra, e que percorria toda a cidade. Os antigos sistemas de água e esgoto das cidades harappianas eram muito mais adiantados que civilizações contemporâneas e mais eficientes do que os existentes hoje no Paquistão e na Índia. Na parte alta da cidade, havia uma piscina provavelmente utilizada para banhos públicos, com uma escadaria que permitia descer até seu interior. Este tipo de escada, em geral escavada na rocha, ainda é comum nas construções indianas. As cidades eram muradas, mas nada indica que essas estruturas fossem defensivas. As muralhas deviam servir para proteger a população de inundações. Embora algumas casas fossem maiores do que outras, as cidades harappianas não fornecem pistas sobre diferenças sociais. Não foram encontradas construções de palácios, templos ou um centro de poder. Há uma uniformidade extraordinária nos artefatos e adornos pessoais que não permitem distinguir ricos e poderosos de pobres e subalternos. A sociedade harappiana parece ter sido igualitária e com baixa concentração de riqueza. Os registros arqueológicos não fornecem respostas imediatas sobre a existência de um centro de poder. Não existem representações de reis, sacerdotes nem exércitos. Não foram encontrados, também, grandes túmulos com funerais complexos destinados a um líder. Poderia ter sido uma civilização sem governantes? Por outro lado, o planejamento das cidades, o sistema de saneamento, a padronização de pesos e medidas e a rede de comércio exterior demandam decisões complexas e controle na execução dos trabalhos. Quem teria se encarregado disso? A civilização harappeana foi uma das primeiras a desenvolver um sistema de pesos e medidas padronizado. Uma régua de marfim encontrada em Lothal que está dividida em 1,7 milímetros. A menor divisão já registrada em uma escala de medida da Idade do Bronze. Os pesos de sílex tinham como unidade padrão 28 gramas. Os harappianos desenvolveram técnicas de metalurgia do cobre, bronze, chumbo e estanho. O estudo realizado em 9 esqueletos encontrados no sítio de Mehrgarh, no Paquistão, datados de 9.000 anos atrás, revelou que eles possuíam coroas molares perfuradas feitas nos indivíduos em vida. As estatuetas de bailarinas, figuras femininas em aparente pose de dança, também surpreenderam os especialistas. Feitas de bronze, ouro ou terracota, elas mostram uma modelagem de pernas e braços, representando o movimento que até então só fora conhecida no período helenístico da Grécia. Miniaturas de carros puxados por bois ou búfalos, possivelmente brinquedos, revelam que a civilização harappiana pode ter sido a primeira a utilizar o transporte sobre rodas. Foram encontrados entre 400 até 600 sinais diferentes gravados em selos de terracota, potes de cerâmica e outros materiais. As inscrições, contudo, são sempre pequenas,
Em geral, utilizam 4 ou 5 caracteres. A mais longa, sobre uma superfície única, tem 17 sinais. Foi encontrada uma inscrição em um objeto com 3 faces com 26 símbolos. Essa característica levantou dúvidas. Seria, de fato, um sistema de escrita? Ou seriam marcas de nomes de família, clãs, deuses ou fórmulas religiosas? Além de curtas, as inscrições trazem combinações diferentes de símbolos, tornando impossível obter uma interpretação. Faltam sequências mais longas e repetidas. Além disso, numerosas peças com inscrições desapareceram, perdidas ou roubadas, delas restando somente fotografias feitas nas décadas de 1920 a 1900. Essas dificuldades mantêm a escrita arapiana indecifrada. Em contraste com as civilizações da Mesopotâmia e do Egito, sempre em conflito com povos vizinhos, os arapianos tinham boas relações com os povos que habitavam as colinas e montanhas ao redor do Vale do Indo e de Sarasvati, locais ricos em minerais e pedras semi-preciosas como cobre, sílex de excepcional qualidade, jade, lápis lazuli e turquesa. Milhares de selos foram encontradas nas cidades arapianas. Eles trazem figuras de animais e humanas, além de inscrições. Serviriam de carimbos para marcar os sacos de cereais e algodão? As inscrições marcariam o nome de seu proprietário ou da família. Muitas dessas placas foram encontradas na Mesopotâmia, indicando a existência de um comércio entre arapianos e sumérios, acadianos e babilônios, realizado pelo Mar da Arábia em direção ao Golfo Pérsico. Eram comercializados produtos agrícolas, marfim, tecidos de algodão e pedras semi-preciosas. Povos da Ásia Central e do Planalto do Irã também estavam na rota das caravanas de mercadores arapianos, e há evidências de contatos comerciais com Creta e o Egito. Por volta de 1800 a.C., os sinais de um declínio gradual começaram a surgir e, a partir de 1700 a.C., a maioria das cidades arapianas foi abandonada. As razões do colapso da civilização de Harappa foram muito discutidas pelos especialistas. Em 1953, o arqueólogo britânico Mortimer Wheeler propôs que o fim foi causado pela brutal invasão dos arianos ou árias, tribo indo-europeia da Ásia Central. Como prova, ele apontou os 37 esqueletos encontrados em Mohenjo-Daro e trechos dos Vedas referindo-se a batalhas. Mas a teoria de Wheeler não se sustentou. Os esqueletos pertenciam a um período posterior ao abandono da cidade e as marcas em seus crânios foram causadas pela erosão e não por agressão violenta. Falou-se também que a civilização de Harappa desapareceu repentinamente sem deixar rastros. No entanto, dados arqueológicos atuais indicam que muitos elementos dessa civilização podem ser encontrados em culturas posteriores. Alguns estudiosos procuram demonstrar que a religião védica foi parcialmente derivada da civilização arapiana. Trabalhos recentes têm defendido a teoria de um colapso por razões naturais. Alterações climáticas, mudança das monções, mudança no curso de rios, erosão e esgotamento do solo são apontados como possíveis causas do abandono das cidades e migração de sua população. Esses fatores teriam levado à crescente escassez de alimentos, à proliferação de doenças e à debilidade física, conforme atestam exames em esqueletos de Harappa. Se razões naturais provocaram o despovoamento em massa de uma extensa área ocupada havia mais 5.000 anos e com milhões de habitantes, pergunta-se, então, que consequência terá a degradação ambiental acelerada que ocorre hoje no planeta?